Muito bem, pessoal aí do canal, né? Os membros do canal aí, Mundo dos Investimentos. Eu tô aqui esperando sair a minuta, né? A minuta da reunião do Fed de outubro, que até agora não saiu, tô aguardando, mas até agora absolutamente nada. E eu já tô praticamente desistindo, achando que talvez não vá sair hoje, tá? Ou vai sair bem mais tarde, mas até agora nada. Então, enquanto isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Uma coisa importante aqui para vocês. Estou no gráfico aqui do Bitcoin para a gente dar uma olhada no que aconteceu no último bear market, porque tá na hora da gente começar a falar sobre bear market, né? Quando a gente vê esse padrão aqui, ó, olha esse padrão aqui, tá vendo? Esse padrão aqui de queda. Olha o tamanho dessas velas. E aí, você olha para cá, que foi quando começou o bear market da última vez também, né? Olha o padrão, também o tamanho dessas velas. E eu acho que não tem mais como a gente negar, né? Estamos aí numa linha tênue entre o bear market e uma possível recuperação. Pode ser apenas uma formação de fundo, mas estamos realmente na divisa. Como eu fiz a live ontem, né? Estamos na corda bamba. O Bitcoin está na corda bamba, o mercado cripto está na corda bamba. Então ou ele vai fazer uma reversão agora, quando sair algum dado macro, ou ele simplesmente vai entrar em bear market mesmo. Mas eu quero dar uma boa notícia, mesmo que ainda seja bear market, dar uma boa notícia para vocês. Voltando aqui no último topo do ciclo anterior, né? Nós vimos que o Bitcoin ele chegou a bater 65 e com o pavio aqui, ó, ele chegou a 69 mil dólares. Daí ele começou a cair no ano de 2022 inteiro, tá? Lembrando que isso aqui foi novembro de 2021, ou seja, final do ano de 2021 começou a ter bear market, né? Começamos o bear market no final do ano. E ó, nós estamos aonde? Novembro de 2025. Pode ser realmente que estejamos começando um bear market aí. E ele passou aí, basicamente, o ano de 2022 todo caindo até o fundo. E formou fundo aqui em 16 mil dólares, tá? 16 mil dólares. Então ele que estava lá em 69 mil dólares, ele formou fundo em 16 mil dólares. Então ele perdeu aí na faixa de uns 76%, né? Ele teve uma queda de 76%. E até agora nós tivemos uma queda aí de um pouco mais de 31%, tá bom? Então tem bastante coisa para cair ainda para a gente chegar no fundo desse bear market. Agora do fundo dele de 16 mil, ele foi subindo, o ano de 2023 ele foi subindo devagar, né? Não teve muita recuperação, mas se você tivesse comprado no fundo, aqui já ó, em 2023, em outubro de 2023, você já teria arrecadado mais do que o dobro, ou seja, mais do que 100%. Mas aí ele foi subindo e aí em 2024 nós chegamos aqui, né? Nós chegamos aqui a 72 mil dólares, dia 11 de março de 2024. 72 mil dólares. Aqui você já estaria na base de uns 300% de lucro, se tivesse comprado no fundo. Aqui, novamente, chegaríamos na fase dos 109 mil dólares. Tá? 109 mil dólares que foi dezembro do ano passado. No caso, janeiro, né? Janeiro e dezembro teve esse pico aí. Então, janeiro desse ano chegou nos 109 mil dólares. Então, vamos ver aí quanto seria de lucro, né, do fundo do bear market até esse ano aí. Quanto que você teria arrecadado? Você já teria arrecadado 560%. Então, você sairia do fundo de 16 mil dólares aqui em 2023, janeiro de 2023, tá? Novembro de 2022, janeiro de 2023, mais ou menos, tá? Ia ficar nessa faixa aqui. E aí você teria chegado a 560% aqui no final, em janeiro desse ano, sem ter feito nada, né? Se você não tivesse feito nada, sem ter feito nenhuma dessas vendas quando teve queda, tá? Você teria ganho 560%. Então, quando a gente tem o bear market, a gente tem uma oportunidade. Só que, claro, o tempo ele passa mais devagar, né, gente? O tempo ele passa mais devagar. Afinal de contas, a alta aqui, o topo aqui, que foi em 2021, ele caiu durante um ano inteiro e depois ele levou aí 2 anos para subir e chegar nesse topo de 109 mil dólares, tá? Foram 2 anos. Fora o ano de bear market, um ano de queda. Então dá um total de 3 anos. Em 3 anos você teria feito 560%. Em 3 anos. Só que aí nós estamos passando mais um ano, né? Mais o final desse ano todinho aqui, até 2025, e nós chegamos aqui a 126 mil dólares. Tem algumas corretoras que o Bitcoin bateu 129 mil dólares, tá? Então a gente pode aumentar aqui para ver qual foi a porcentagem então que nós teríamos feito, né? 129 mil dólares, eu vou jogar para 129, tá? Então foi o seguinte, eu vou jogar então para 127, nem lá nem cá, 127 mil dólares.
nós teríamos feito 670% nesse período. Então teríamos levado o 2022 todo, 2023, 2024 e 2025. 4 anos teríamos feito 670% no Bitcoin, tendo comprado ele no fundo. No fundo, sendo que quem perdeu aqui, perdeu apenas 70%, tá? E aí ele ganhou 670%, tá bom? Então vamos colocar esse valor aí, no caso, de 670% e dividir ele por 4 anos. Dá 167% ao ano de lucratividade. Então o seu patrimônio ia estar rendendo 167% e meio, tá bom? A cada ano. Então você está trabalhando, está comprando Bitcoin, está trabalhando, está comprando Bitcoin. Mas nesse caso, se você tivesse colocado um valor grande aqui, né, todo ano ele teria valorizado 167% em média, tá? Então você imagina a loucura que é, o quanto que valoriza, né? 6 vezes o valor que você investiu. Isso eu estou falando do Bitcoin, fora as altas que tiveram na altcoin. Então como que a gente vai começar a trabalhar a nossa estratégia agora, membros? Como que vamos começar a trabalhar a estratégia agora? Vamos começar a nos preparar para o bear market, tá? Se essa queda continuar, a única coisa que está me impedindo de vender tudo agora ainda são os dados macro, né? Se vai ter corte de juros ou não, porque ainda pode ter uma reversão. Esse mercado ainda pode ser revertido sim numa pequena alta aí, não muito grande, tá? Eu não espero mais uma alta muito grande não. Talvez aí no máximo 100, 105 mil e volte para o bear market, tá bom? Então eu estou esperando uma pequena alta ainda, se tiver o corte de juros, os dados macros que vão sair na quinta e na sexta-feira dessa semana, né, no dia 20 e 21, talvez vai nos dar uma orientação do que pode vir. Se o mercado ficar otimista, talvez tenha um pequeno rallyzinho. Eu não estou falando nem do Bitcoin, estou falando das outras altcoins que estão seguindo ele, né? Hoje está com uma queda muito alta nas altcoins, elas estão caindo demais, tá? E baseado nisso, eu acho que já está na hora então da gente sair. Eu vou só esperar realmente esses dados macros que vão sair amanhã e depois. E vamos começar a sair para poder fazer esse movimento aqui, ó, esperar o bear market, tá bom? Nós vamos aguardar o fundo de mercado. E a gente sabe que se ele tem capacidade de cair 70%, 75%, a gente sabe que tem mais 40%, 45% para cair ainda, só o Bitcoin, tá? E a probabilidade de alta você vê que é muito maior, né? Mesmo que ele voltou daqui para cá, para o topo anterior dele, ele fez mais do que 100%. Então ele caiu 75%, mas quando ele subiu para o mesmo valor, ele já estava fazendo mais do que 100%. Então a subida, ela costuma ser mais lucrativa em termos de porcentagem do que a queda, tá bom? Então da mesma forma a gente vai fazer esse esquema aqui, pegar o fundo de mercado e esperar novamente o próximo ciclo. E o próximo ciclo, quando a gente pegar o fundo dele, nós conseguiremos uma lucratividade muito grande no nível que vocês viram aí. E isso aqui estamos falando somente de Bitcoin, tá? Você imagina se a gente começar a colocar aqui Ethereum e outras moedas relacionadas aí, moedas como Solana, por exemplo, entendeu? Então tem várias possibilidades. Vamos botar aqui o Ethereum. Vamos ver aqui a mesma coisa do gráfico do Ethereum e do USD, né? Nós vimos aqui o topaço dele aqui, ó, em 2021. Ele chegou a 4.800 em 2021, ó. 4.800, o mesmo topo que ele fez esse ano passou um pouquinho, né? Ele caiu depois e fez o fundão dele aqui no dia 31 de outubro de 2022. Então aqui ele chegou aí a $1.000. Ele estava 4.800 e fez $1.000. Então ele caiu bastante, né? De 4.800 para $1.000. Deixa eu ver aqui quanto que ele fez. Aí ele fez 78% de queda. 78% de queda, aí você comprou ele aqui a $1.000, no caso 1.055 ali, né? 78%, e depois ele voltou para 4.900 que nós chegamos agora, né? 4.900. Isso a gente está falando de novembro de 2022. O fundo dele foi muito rápido, tá? O fundo dele foi mais rápido do que o do Bitcoin. O Bitcoin levou um bom tempo, levou um ano caindo, né? Já o do Ethereum não. O do Ethereum ele caiu muito rapidamente. No final de 2022 ele já estava com o fundo dele aqui, antes de chegar em janeiro de 2023, tá? Então aqui de novembro a novembro foi um ano. No caso do Bitcoin foi um pouquinho mais de um ano. Então ele saiu de 1.055 e aí ele voltou aqui para 4.900, tá? Quase $5.000. Isso dá 370%. E o Ethereum fez então 370% nesse mesmo período em que o Bitcoin fez 670, tá vendo? Então a gente está vendo que mesmo a altcoin, ela não conseguiu superar o Bitcoin com relação à lucratividade, né? Ela subiu 370%, ela tinha caído 75%, subiu 370%,
E o Bitcoin fez o mesmo movimento para baixo e ele aumentou 670. Então, a longo prazo, o Bitcoin tende a ter mais lucratividade do que o Ethereum até. Vamos ver aqui outra moeda? Vamos ver aqui a Solana, então. Vou botar aqui a Solana. A Sol, eu acredito que ela cresceu mais, porque naquela época lá, não sei se ela já estava no topo dela. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o topinho dela estava aqui, no último ciclo. Caramba, esse número aqui está me atrapalhando, hein? Deixa eu ver aqui, aqui ó. Então ela estava aqui em 260 dólares, tá bom? 260 dólares no dia 1º de novembro, foi o topo dela de 2021. 1º de novembro de 2021. E aí ela teve o fundão dela aqui, bem aqui, ó, em dezembro de 2022, tá? 26 de dezembro de 2022. Então ela levou um ano e pouquinho, e ela caiu para 7 dólares e 60. Aqui ela caiu muito, cara. Eu acho difícil a Solana voltar isso tudo aqui, cara. Eu acho realmente muito difícil. Mas é possível, já nós vemos aqui o poder do bear market, né? Como que o bear market ele realmente suga toda a liquidez do mercado, e por isso nós temos condições de comprar futuramente a Solana muito, mas muito mais barato. Então ela estava aqui em 260 e ela perdeu aí na faixa de quase 100% dela, né, do valor dela. Quase 100%, pode colocar até mais aqui, cara. Pode botar aí 95% do valor que ela perdeu, tá? 95%, quer valer quanto? Ó, aqui até mais, tá? Aqui até mais, eu vou dar um de bonzinho e vou marcar aqui nos 14. Ela perdeu aqui 95%, ela derreteu. Caramba, quem imagina, quem estava nessa época deve ter ficado maluco, né? Deve ter enlouquecido. Depois aqui ela voltou a subir e esse ano mesmo ela chegou nesse topo aqui, ó, de 295 dólares, bateu quase 300 dólares. Lembrando que ela aqui estava em final de 2022 e aqui já em 2025, ou seja, naquele mesmo processo, né? 2022 todo em queda, fez 2023, 24, 25, em 4 anos ela teve essa alta aí, ela foi do alto, de um topo até o outro topo. Então quem vendeu lá em cima esperou 4 anos para ter novamente esse topo. Claro que quem conseguiu fazer vendas aqui e aqui, conseguiu fazer mais lucro, porque você comprou, depois vendeu, comprou embaixo, vendeu em cima, comprou embaixo, e você vai fazendo mais lucro. Mas se você só tivesse comprado no fundo, tá? Vamos supor que você comprou apenas no fundo, tá bom? E aí vamos multiplicar agora isso aí por quantos por cento você acredita que ela tenha subido ali. E eu vou falar para vocês que é uma coisa de louco, tá? 2.200%. A Solana, ela em 4 anos, ela subiu 2.200%. Lembrando que ela estava no topo lá de 260 dólares, ela derreteu praticamente tudo e voltou a 295 dólares. Quem tivesse comprado aqui em 2022, tá? No fundão aqui mesmo, e a gente está falando desse fundo aqui, né? Mas na verdade, ela mesmo tendo comprado nesse fundo aqui, depois ela continuou subindo um pouquinho à toa. Ela chegou a 15 dólares aqui, mas ela começou a subir mesmo, foi aqui, ó. Foi aqui, de outubro de 2023, tá? Então ela passou 2022, 2023 todo dormindo mesmo, literalmente dormindo. Só a partir de 2023 ela começou a ficar em alta. Mas se você tivesse esperado até o fundo, 2022, em 2025, ou seja, 3 anos depois você estava com 2.200% de lucro. Se você levar em conta o tempo que você esperou até fazer o fundo, pode colocar aí 4 anos, e em 4 anos você teria 2.200% de lucro, tá bom? Não é pouca coisa não, hein? É bastante coisa. Se você dividir isso aí por 4, dá 550% do seu patrimônio multiplicado a cada ano, ou seja, multiplica 5 vezes e meia o seu patrimônio por ano. Então só nesse período aqui de um ano de queda, né, mais o período de um ano congelado, né, um ano lateral, vamos estar aqui. Se você estivesse comprando, aportando, imagina quanto que você não teria agora de valorização. Isso é investimento a longo prazo, isso é investimento de qualidade, isso é investimento que faz você mudar de vida, tá? Esse é o investimento de verdade que a gente quer fazer. Então a gente está num momento agora que a gente estava querendo pegar uma alta já para fazer um lucro, beleza, mas o ponto que a gente quer de verdade é pegar um fundo de mercado como esse, como o bear market, você está me entendendo? É isso que a gente quer de verdade, pegar um bear market. E quando a gente pega um bear market, a gente pega o preço mais barato possível, ainda que leve anos, né, 3, 4 anos, você consegue ter uma lucratividade muito grande. O Ethereum que a gente viu que lucrou menos do que o Bitcoin, né, 370%, mas ainda assim é um bom lucro para você ter em 3, 4 anos. Então, mesmo que agora esteja iniciando o bear market, a notícia a animada que eu estou dando para vocês é que a gente está caminhando para atingir aquele nosso projeto, tá bom? Um projeto de pegar o fundo de mercado, começar a comprar. Nesse período a gente vai trabalhando, fazendo renda passiva, investindo para ter rendimento em dólar, investindo em outras plataformas, fazendo pool de liquidez. E quando a gente tiver marcado o fundo de mercado, a gente vai pegar aquele dinheiro todinho que a gente pegou, que a gente comprou, e vamos começar a comprar aqui as criptomoedas para pegar novamente o novo ciclo. E o novo ciclo pode levar aí 3, 4 anos, a gente vai deixar subir.
vai deixar subir para ter uma lucratividade absurda. E aí a gente vai poder avaliar a nossa carteira, né? Comprar Bitcoin, porque aí sim vai valer a pena comprar Bitcoin. Né? Se a gente vai comprar fundo de mercado, vale a pena comprar Bitcoin. Comprar Bitcoin, comprar Ethereum, comprar Solana, comprar as principais moedas, a gente vai saber que ela vai dar esse gás lá para cima. E com 4, 5 anos você já vai estar com a vida completamente mudada. Você imagina se uma das moedas que você comprar no fundo de mercado, ela te der esse valor aqui de 2.200% nessa quantidade de anos, né? 3, 4 anos, você tem um patrimônio multiplicado mais de 20 vezes. Isso eu estou falando de uma única moeda. Claro que as outras moedas não vão dar isso tudo. Elas vão dar para você aí na faixa de uns 300%, 500%, 600%, como foi o caso do Bitcoin. Mas de todo modo, você tem que entender que todo mês você vai estar aportando, você vai estar colocando esse dinheiro para render em dólar, vai estar botando esse dinheiro em pool de liquidez. Então quando você comprar esse fundo de mercado, você vai estar com um valor grande. E esse valor grande, multiplicado por todas essas vezes que a gente colocou ali, vamos colocar aí no mínimo 6 vezes, que foi o do Bitcoin, vamos supor que durante 2 anos, que é o tempo de queda de bear market mais a lateralização, vamos supor que nesse período você consiga somar aí 20 mil reais ou 30 mil reais, só juntando, aportando e colocando para render, tá? Só fazendo isso. Aí você pega agora o fundo de mercado com 20 mil e deixa ele crescer durante 3 anos e ele multiplicar por 5, 6 vezes, né? Você já vai entender que você vai estar aí com mais de 100 mil sem ter feito nada, só ter comprado no fundo, tá? Fora os rendimentos que a gente vai estar fazendo ainda, tá bom? Isso com apenas 20 mil, tá? E eu tô falando sem vender nessas oscilações que a gente está vendo aqui, tá? Porque se a gente tivesse vendido aqui e comprado aqui, era mais lucro que a gente ganhava, tá? Então eu estou desconsiderando essa parte. Então no primeiro ciclo a gente faria esse valor, no segundo ciclo a gente já estaria batendo 1 milhão. Entendeu? Isso eu estou falando com 5, 6 vezes. Lembrando que algumas moedas chegam a dar 1.000, 2.000% dentro de um ciclo, como foi o caso da Solana aqui. Tá bom? Então essa é uma notícia excelente, cara, excelente, que vai nos ajudar a investir agora a nível profissional. Vamos ver outra moeda aqui. Eu quero testar uma outra moeda aqui com vocês aqui. A RB, vamos ver como é que foi. No caso da RB, cara, ela começou já em 2023, então ela nem viveu um bear market ainda. É o primeiro bear market da RB. A RB está fazendo fundo agora, nós estamos no fundo já da RB. A RB nunca bateu tão baixo, porque a RB foi lançada em 2023. Então tem algumas moedas que foram lançadas nessa temporada, e aí fica difícil saber se de fato ela vai conseguir se firmar para a próxima, né? A Optimin, vamos ver a Optimin. A Optimin também eu acho que foi, deixa eu ver aqui, ó. 2023 também, ó, julho de 2023. Inclusive ela já começou com preço altíssimo e depois ela caiu aqui, né? Ela começou a 3 dólares, caiu bastante, chegou aqui nesse fundo aqui em 2023 ainda, 54 centavos, e veio parar nesse topo aqui, ó, em 2024, 4 dólares e 85 centavos, depois só foi queda. Ela vai entrar em bear market, a gente vai ter que sair dela, tá? A gente vai ter que sair dela porque ela está no fundo dela agora. E eu não sei se vai valer a pena permanecer no fundo dela não, tá? Não sei se vai valer a pena permanecer não. Vou começar a pesquisar agora sobre as moedas que nós vamos comprar no período de bear market, tá bom? Vou botar aqui a ADA Cardano, porque a ADA ela já está há mais tempo. E aí vocês vão ter uma dimensão da ADA, tá bom? A ADA aqui, ó, ela estava aqui nesse posto alto aqui, ó, vem pra cá, filha, vem. Aqui, ó, nesse posto alto aqui, ó, a ADA estava batendo 3 dólares e 85 centavos. E isso a gente está falando de 2021, tá? O topo de 2021. E aí começou a cair, veio caindo aqui e tal, 2022 pegou a queda todinha, chegou em 2023, fez a lateralização, e o fundão dela, peraí, deixa eu limpar aqui. O fundão dela foi aqui, ó, 23 centavos, tá? Então a gente comprando aqui a 23 centavos, a gente teria visto ela chegar nesse topo aqui em 2024, dezembro. Esse ano ela nem fez o topo de dezembro ainda, cara, ela tá mais baixa ainda. Mas em dezembro ela teria chegado a 1 dólar e 32 centavos. De 23 para 1 dólar e 32 a gente sabe aí que é umas 4 vezes mais, 400% para poder chegar lá. Então mesmo a ADA não teve grande valorização. As principais que tiveram valorização foram aquelas que a gente viu, e é por isso que a gente vai se concentrar nela, né? A VAX, vamos ver a VAX. A VAX. 149, aí aqui em... Caramba, olha só, cara, a queda dela aqui do fundo dela. Em 2021 ela teve essa alta toda aqui, sem ter alguma coisa, né? Aí ela caiu aqui pro lado de 2022, lateralizou o fundo dela, se eu não me engano, foi aqui, ó. Aqui, ó, foi aqui, ó, 73 dólares que ela chegou a bater a VAX. Depois ela recuperou, né, de 2021 aqui, no caso da queda dela, até o 2024, aqui, o final de 2024, ela teve uma baita de uma recuperação, chegou a 190 dólares. Então ela tinha caído bem, ela tinha caído muito bem, inclusive. Tinha caído para 74 e depois foi para 190. Ainda assim a lucratividade dela não foi tão grande, tá?
Não foi tão grande. Então nós vemos aqui que a longo prazo a Solana, a Ethereum, a Bitcoin estão vencendo. A curto prazo essas moedas têm explosões maiores, entende? Mas a longo prazo elas não têm isso todo de explosão que a gente está vendo, não. A não ser que eu procure aqui, deixa eu ver aqui uma que talvez tenha tido alguma explosão, seria a Doge. Deixa eu ver aqui a Doge. Aqui, ó, a Doge ela teve uma baita de uma queda, chegou num fundão aqui. Cadê? Pô, aqui tá falando do market cap, né? Eu tô querendo a Doge USDT, rapaz. Pô, rapaz. Doge USD, rapaz. Vem cá, Doge, volta pra cá. Isso. Ah, o Dogezinho dançando ali, viu? Então, aqui nós temos o fundo dela aqui, ó, em 5 centavos. Então ela chegou a bater 5 centavos aqui em janeiro de 2023, seria o fundo dela. Ela teve um pico aqui, tá vendo? Depois de 2022, ela caindo, ó, caiu pra caramba em 2022, ela teve um baita de um pico aqui, ela chegou a fazer 5 centavos e subiu até aqui, ó, na faixa de 15 centavos, ela subiu 200% só nesse mês aqui. Isso que eu falei pra vocês naquela conta que eu fiz naquele dia, pra vocês membros daquele vídeo, eu mostrei pra vocês que tem uns picos desses que dá pra gente considerar durante o bear market, tá? Então ela voltou para 5 centavos e aí ela chegou no topo dela aqui em 2025. Então a gente está falando de 5 centavos aqui em 2023. 2 anos depois, ela estava no topo dela de 40 e ela chegou a 49, tá? Tá marcando 48 aqui, mas eu lembro que ela chegou a 49 centavos. Então olha quantas vezes ela se multiplicou, quase 10 vezes, tá? De multiplicação. Quase 1000%. Então a Dogecoin também teve uma alta excelente a longo prazo. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora, tá? A observar as altas em longo prazo. Deixa eu ver aqui se já saiu a minuta. Se não saiu, eu vou desistir, não vou esperar mais não, eu tenho que trabalhar. E aí eu vejo amanhã se ela sai, tá? Por algum motivo a minuta não saiu, estava agendada para hoje, mas eu não tô achando, eu tô no site do Fed, tá, gente? Eu tô no site do Fed. Tô no site oficial, cara. Era para sair aqui, só se saiu em outro canal que não tenha sido o próprio site oficial deles, tá vendo? Quando sai, fica aqui, ó, igual esse aqui, ó, minuta, tá vendo? Aqui, ó, minuto. Essa minuta nós lemos no mês passado. Ela saiu no dia 8 de outubro, nós lemos ela antes do crash, né? E agora eu estou aguardando a minuta e até agora não veio. Então eu vou fechar aqui e eu vou deixar para amanhã dar uma olhada nela de novo. E aí eu faço uma live para poder ler e analisar junto com vocês. Tá bom? Então a notícia que eu tinha para dar era essa. Que apesar de não ter saído a minuta, nós temos a boa notícia de que mesmo entrando em bear market, nós podemos agora fazer caixas, comprar preço de fundo. Infelizmente a gente teve essa perda agora que aconteceu, mas é uma perda que já falei para vocês. Ela não é nem para ser considerada perda, porque a gente vai recuperá-la, tá bom? A gente vai recuperar. O mercado ele faz o quê? Ele sempre volta, o mercado ele sempre se recupera. Então o que a gente vai fazer agora é vender o que tem, esperar o fundo, comprar lá no fundo. Enquanto o fundo não chega, nós vamos estar investindo e ganhando renda passiva em dólar, tá bom? E isso vai ser o quê? Pool de liquidez, né, de USDT e USDC. Vai ser os trades lá do Sandro. O Sandro também está fazendo trade, a gente vai trabalhar ali. Vamos trabalhar com as plataformas que ainda existirem no ano que vem, né? Que pode ser que a BitNest continue, pode ser que a Poolpris continue. Então uma parte da nossa carteira também vai estar lá. Outra parte a gente vai estar fazendo o quê? Investindo na poupança ali da Binance, né? A EAR para render em dólar ou para render em criptomoeda, que é o que eu mais gosto quando estamos em bear market. Não é o caso agora, mas mais para frente eu pretendo comprar de fato tanto o Ethereum, quanto o Bitcoin, quanto qualquer outro tipo de criptomoeda que a gente vai comprar, seja Solana, e colocar numa pool de liquidez para ela render nessas moedas. Não vai render em dólar, vai render na própria moeda. E isso é muito bom, porque conforme ela vai aumentando a quantidade, quando ela subir de preço, você tem uma quantidade maior de moeda para você ganhar ali em cima dela. Então a gente vai fazer toda essa estratégia, começar a pensar, vou começar a elaborar essa nossa estratégia agora, mas ainda não vamos sair totalmente do mercado agora, tá? Vamos só confirmar se de fato não vai ter nenhuma pequena alta agora até o final do ano, para que a gente possa pegar essa pequena alta e sim vender e sair com um pouquinho mais de caixa, tá bom? Hoje o mercado está em queda, quando o mercado está em queda não é bom vender, tá? É sempre bom pegar a recuperação. Lembra que o mercado nunca cai para sempre, nem sobe para sempre, ele sempre faz aquelas ondas, né? Então se ele está caindo agora, ele vai ter uma pequena recuperação antes de começar a cair de novo, e aí é nesse momento que a gente pode fazer uma venda para sair do mercado, tá bom? Então eu vou ver se hoje ainda consigo falar com vocês no privado lá no nosso grupo, né, particular, e aí vocês vão me acompanhar. Nessa próxima subida que tiver, a gente vai vender, esperar cair de novo e ficar fazendo trade deles aí até a gente saber se vai ter ou não uma alta, um rallyzinho de alta no fim de ano, tá bom? Então não fiquem desanimados, pelo contrário, se alegrem. A gente está chegando num ponto onde a gente vai poder comprar fundo de mercado e pegar altas grandes aí para daqui a 3, 4 anos, e você, além de ir aportando, né, fazendo mais dinheiro para ir aportando, esse dinheiro que já está aí a gente vai colocar para render cada vez mais, e a ideia é a gente chegar no fundo de mercado com um valor muito bom de criptomoeda na mão, tá? Comprar realmente um valor muito grande para nos próximos 3, 4 anos, quando o mercado reagir, né, voltar a subir, o ciclo voltar,
a gente pegar uma alta dessa aí de no mínimo 370%, 400%. Aí a gente vai rir à toa, né? Claro que quanto mais caixa a gente tiver, mais alegria vai nos dar. Então eu falo para vocês, cara, não é difícil a gente mudar de vida aí daqui a uns 3, 4 anos, a gente vai estar com uma vida bem diferente. Talvez você não atinja 1 milhão daqui a 3, 4 anos. Mas se você já atingir na faixa de para cima de 150 mil investidos, quem tem 150 mil investido, poxa, não é qualquer pessoa, né? E aí você vai pegar aí 150, 200 que der no final, você vai ter vendido, vai ter feito seu lucro, vai pegar novamente um fundo de mercado e no próximo ciclo você já sabe que você já vai estar batendo praticamente R$1 milhão no máximo em 2 ciclos. E é aquilo que eu falo para vocês, né? O máximo 10 anos. 2 ciclos costuma durar cada ciclo 4 anos. Então nós temos aí a possibilidade de daqui a 8 anos já estar batendo a nossa meta. Tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo, espero que tenha dado pelo menos algum ponto de esperança para vocês, tá? Não fiquem desanimados, lembrem-se do que vocês aprenderam, tá? O risco está em saber está em não saber o que está fazendo, né? O risco está em não saber o que você está fazendo e nós estamos cada vez mais aprendendo como o mercado se comporta, né? Sabemos o que estamos fazendo, nós acompanhamos fundamentos, né? Infelizmente, o fundamento também trabalha com porcentagem, mesmo que tinha uma porcentagem menor de 10%, ele acabou optando pelos 10% e não foi para a alta que a gente queria. A gente aprendeu que o Fed, ele cortando os juros, ele tem que cortar pelo motivo certo, né? Que seria a inflação está controlada, né? Está baixa, e não pelo motivo que ele está cortando. As pessoas ainda ficam com insegurança, investidores ainda ficam com insegurança e causa isso no mercado. Então, lembre-se do que vocês estão aprendendo. Lembre-se que o ciclo, ele volta, tá? O mercado sempre se recupera. Se você sempre vender no desespero, você vai perder. Então, o negócio é ter paciência e esperar. E o dinheiro que você está aportando tem que ser um dinheiro que você está aportando para longo prazo, que você não vai precisar agora, tá bom? Lembre-se disso, é para nossa aposentadoria que a gente está trabalhando, que a gente está investindo. Então continue trabalhando, fazendo seu caixa, investindo dinheiro, tá? Desse caso agora no momento a gente não vai comprar nada, vamos esperar o mercado, ver o que vai acontecer. Se a gente vê que vai ter um rally, a gente compra mais um pouquinho, senão a gente só espera e depois começa a investir em renda passiva, que rende um pouco menos, mas vai render para a gente. E aí quando fizer fundo a gente volta para o mercado com tudo, comprando moeda e realmente mudando a nossa vida aí em alguns anos, tá bom? Um abraço para vocês, lembrem-se do que estão aprendendo, tá, cara? Nada é melhor do que o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, nada tem mais valor. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!